a minha mãe, quando eu desobedeço meu pai, quando há uma traição, ou quando você faz algo que denigre a imagem de alguém, ou quando você xinga, ou quando você fala uma palavra torpe. Então, são pecados que, notoriamente, todos os dias a gente ouve, infelizmente. Isso tem invadido o coração do povo cristão. Isso tem entristecido principalmente a nós que estamos à frente de uma liderança de uma igreja. E nessa noite o que eu quero falar para vocês é que o pecado, na realidade, ele precisa ser eliminado das nossas vidas, para que a gente possa ter uma intimidade com Deus. Se nós não corremos atrás da santidade, se nós não corremos atrás daquilo que faz com que nós nos aproximemos de Deus, com certeza isso vai fazer com que essa intimidade não exista e com que cada dia mais nós estaremos afastados de Deus. E eu fico imaginando que quando... Obrigado, pastor. Eu fico imaginando que quando nós estamos afastados de Deus, nós não temos mais essa intimidade, essa peculiaridade com Deus. Eu estava vindo agora de São Paulo, e quando o ônibus quebrou, da frente quebrou, eu desci, um jovem senhor desceu também, que a gente começou a conversar. E eu sempre, todas as vezes que eu estou conversando, eu procuro levar minha conversa para falar de Deus. Eu sempre procuro fazer isso. De um jeito ou de outro, fui vendedor durante 20 e poucos anos. Então a gente tem um jeito de poder conduzir a conversa para levar onde a gente quer que a pessoa possa ouvir. E eu perguntando para ele, né? Eu falei assim, nossa, esse cheiro da fumaça do ônibus está me fazendo mal para o meu pulmão. Aí ele estava fumando. Aí ele falou, não é o meu cigarro? Eu falei, não, o cigarro também faz mal. E não é bom para a tua saúde. Sabe por quê? Puxa, rapaz, eu fiz uma cirurgia do câncer do intestino grosso, sabe? Invadiu meus 2 pulmões, meu fígado, nisso o cara já estava pagando cigarro, Aí eu falei assim, não, você não precisava ter pagado o cigarro, não. A pessoa morre do jeito que ela quiser morrer. Não tem problema, você quer morrer fumando ou não, é uma escolha sua. A minha é não fumar e não ficar do lado do fumante. Mas não que queira perder amizade contigo, nem comecei amizade. E ali, nisso, começamos a conversar, ele falou, você sabe, em que igreja que você é? Você é cristão, não é? Eu falei, sou pela graça de Deus há 25 anos. Aí eu falei, estou indo para uma conferência agora, lá em Dourados. Aí ele falou assim, rapaz, eu estou indo para a igreja de vez em quando, com a minha noiva e com a minha irmã. Mas sabe, lá é complicado, porque os cultos, a mensagem dura 2 horas e meia, eu estou cansado, sabe, eu não aguento mais esse negócio do cara falar a mesma coisa todo domingo. Eu falei, o cara não, é o pastor, não é o cara. Né? Vocês têm mania de falar o cara lá de cima, o cara que prega a palavra de Deus, a gente tem que ter o respeito. Não é que a gente quer que chame a gente de pastor, né? Mas tem que ter o respeito. Aí eu me perdoa, me desculpa. Eu falei, não, também não precisa pedir perdão. Fica tranquilo, fica em paz. Isso a gente foi conversando. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fala. Mas ele disse que você tem que entregar primeiro. Depois você tem que confiar. Para que ele possa realizar uma obra na tua vida. Não adianta você querer deixar de fumar para ir à igreja, ficar firme na igreja, porque quem vai fazer na tua vida uma obra se chama Jesus Cristo. Então, amados, em tudo que você conversa, você pode levar a pessoa a conhecer da palavra de Deus. Então, o pecado para mim, muitas vezes, é eu falar de tantos assuntos e não falar de Deus. Eu tenho que falar de Deus. Eu tenho que falar da salvação. Porque muitas pessoas estão morrendo. Os sinais dos tempos são notórios, não estão chegando. O tempo está chegando muito próximo. Esse tempo do Senhor estar entre as nuvens e arrebatar aqueles que estão vivos e levar aqueles que estão mortos. Amados, e nós precisamos em todo momento sentir esse amor, esse desejo de poder falar do amor de Deus. E quando Deus me chamou para o ministério, Ele me tirou exatamente do cargo de um empresário. Porque na realidade tinha uma empresa, como eu disse, e eu ganhava por volta de 15 a 20 mil reais por mês, eu colocava no meu bolso. Era uma empresa missionária, uma empresa que ajudou muitos pastores, missionários, construir igreja. Mas Deus falou, não é isso que eu quero você mais. Eu quero você agora um ganhador de almas. E eu na simplicidade, irmãos, tenho 8 anos só de ministério, vou fazer agora dia 4 de abril. Estou aprendendo ainda, por mais que eu tenha 52 anos, mas
Comecei já tarde, não como muitos que começam aos 20, 25 anos, como eu gostaria de ter começado. Mas a palavra de Deus mostra que nós precisamos dessa intimidade. Abram comigo lá em João, irmãos, capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1. Mesmo assentados, gostaria que os amados acompanhassem esse texto, que ele fala sobre esse fruto que nós não podemos dispensar. E ele fala de algo que nós precisamos nos aproximar e ter intimidade com a palavra, para que a gente sinta o desejo de falar do amor de Deus. Capítulo 15 de João, versículo 1 a 8, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lança no fogo e queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor está nos concedendo num tempo tão crucial, que o mundo realmente está envolvido com tantas coisas, principalmente com o carnaval. E nós estamos aqui para nos envolvermos com a Tua Palavra e aprendermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que saiamos aqui desse acampamento com o coração voltado para louvar e glorificar cada dia mais o nome do Senhor. Muito obrigado a Deus por cada irmão aqui presente ou por cada visitante. Que o Senhor abençoe suas vidas e abençoe a vida dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos que ficaram nos seus destinos. Que o Senhor abençoe o culto desse domingo também, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus então diz que há prioridades na minha vida e na sua vida que nós devemos fazer. E a prioridade de Deus é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Amados, eu tenho que pregar o Evangelho. O Senhor não ganhou uma multidão como essa, que é uma minoria da minoria da minoria daquilo que já é salvo por Cristo Jesus nesse mundo inteiro. Não foi para que nós pudéssemos ficar sentados num banco, viéssemos para um acampamento, ficássemos sentados, saíssemos daqui de um acampamento e continuássemos sentados num banco de uma igreja. Eu sei que nem todos são chamados para ser missionários. Eu sei que nem todos são chamados para o ministério pastoral. Eu sei que nem todos são chamados para serem professor de escola dominical, ou ser dirigente de louvor, ou equipe de louvor. Eu sei que talvez você não foi chamado para esses ministérios, mas eu creio que cada um de nós tem um ministério. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Todo mundo tem um ministério. Você só precisa descobrir qual é o teu ministério. Qual é o ministério que Deus quer te usar para que você seja ricamente uma bênção nas mãos do Senhor? É impossível não dar frutos com a visão celular do governo de Cristo sobre as nossas vidas. Amados, a visão do Senhor, ela é uma visão limpa. É uma visão que Ele tem um olhar para nós, e Ele olha para nós lá de cima, procurando verdadeiros adoradores. Eu achei tão interessante essa semana, nós no culto de oração, e um irmão dando um exemplo que Deus, Ele olha lá de cima e Ele vê umas luzinhas brilhando, e essas luzinhas são aqueles verdadeiros adoradores de Deus. São aquelas pessoas que se destacam no meio dos outros. Não é que é mais crente, ele é mais fervoroso, ele é na realidade uma pessoa mais comprometida com a obra de Deus. E pecado muitas vezes não é só isso que a gente vivencia a cada momento, e aquilo que a gente tem visto ou tem ouvido, mas é aquilo que a gente deixa de fazer. Também é pecado, porque Ele deu uma ordem para nós, e nós muitas vezes não estamos cumprindo. E vocês percebem que eu estou falando nós, eu estou incluído. Não são vocês que eu estou dizendo, nós muitas vezes não fazemos.
aquilo que Deus mais quer é ganhar almas para Cristo. É pecado, porque eu estou desobedecendo uma ordem que Ele me deu. Quando nós somos batizados, quem é batizado aqui, levanta a mão. Glória a Deus, amém. 90%, pode baixar, 90% aqui é batizado. Quando você se batizou, você fez uma profissão de fé. Fez ou não fez? Fez uma profissão de fé. E nessa profissão de fé é que você obedeceria a autoridade da igreja. Uma delas. Aí eu te pergunto, você tem obedecido a autoridade da igreja como manda a palavra de Deus? É uma ordem que é dada. Mas tem uma outra que ele diz que nós devemos ter um compromisso, um comprometimento com Deus, de falar do amor de Deus. Você tem evangelizado o teu amigo de escola, teu amigo de faculdade, o teu irmão dentro de casa, o irmão de sangue, teu pai, tua mãe, teu avô, teu tio, tua bisavó, o teu primo. Você tem falado do amor de Deus? Você tem testemunhado pelo menos? Ou quando acontece alguma coisa entre você e um irmão da igreja, aí você fala. Você está cometendo um pecado, porque você está afastando essa pessoa de conhecer do verdadeiro evangelho e principalmente do verdadeiro Deus que você diz e eu digo que servimos. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Cada um de nós tem as sementes, a semente da multiplicação, a semente dos frutos e da prosperidade. Todos nós temos. Nós só precisamos aprender como usá-las. Nós só precisamos aprender como plantar essa semente, para que ela brote. Uma árvore tão bonita, que eu preciso descobrir depois que deu um fruto tão lindo, que eu vi ali no pomar. Eu e meu filho imaginando que fosse um abacate. Mas eu falei, não pode ser um abacate, porque não tem formato de abacate. É uma fruta desse tamanho, verde e redonda. Eu não sei que fruto é aquele lá. Eu sei que ele é bem grande, que está ali no fundo. Cabaceira? Coité. Já falaram cabaceira do quê? Coité. Coipé? Coipé. Que seja isso. Coipé. Mas é para comer? Não. Não? Puxa vida, eu queria experimentar. Então, mas o Senhor, Ele quer que nós possamos dar belos frutos. Você vê, eu fui até ali um pomar com meu filho. O que destacou para mim foi aquela fruta, aquele fruto. A beleza dele. O nosso Deus está procurando verdadeiros adoradores. E pessoas dentro da nossa família estão querendo ver esse brilho. Eles olharem para nós e ver algo diferente do que eles são. Precisamos do poder de Deus, da unção para consolidar, para discipular e para enviar pessoas ao Evangelho, à Palavra de Deus. Deus coloca pessoas ao redor, junto do homem, ao qual Ele deu a sua visão para realizar esta grande missão. E a minha missão nessa noite é: qual é a intimidade que eu e você temos com Deus para que a nossa fé aumente e o nosso pecado cada dia mais diminua e Deus se alegre com as nossas vidas? Para que todas essas coisas aconteçam, é preciso não só uma intimidade com Deus, para que o pecado seja eliminado do meio da igreja e do meio e do seio da família, mas também para que nós possamos, na realidade, nos afastar da incredulidade e nós perdermos o medo de falar do amor de Deus. A cada momento que nós nos aproximamos mais da internet, mas com olhares não cristãos, nós estamos nos afastando de Deus. Me deram um tema no ano passado para que eu pudesse pregar numa igreja lá em Hortolândia sobre o Facebook. Falei, meu Deus do céu, fale sobre o Facebook cristão de Jesus amado. Jovem tem uns temas que eles arrumam pra gente e eles acham que nós somos semideuses, que a gente tem que descobrir de qualquer maneira como encontrar, mas pela graça de Deus a gente encontrou algo que a gente pudesse, né? Aí eu fiz uma ligação entre Deus, né, falando como servidor, colocando Jesus Cristo ali, intermediador, né? Então ele, no caso ali, ele seria os computadores. E aí depois eu coloquei toda essa população que entra no Facebook, que seria no caso os cristãos, e ali por diante eu fui e desenvolvi a mensagem. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos ajudar aquele que é pequeno na fé. Há pessoas que são novos convertidos dentro da igreja, mudando um pouquinho, e nós precisamos compreender que eles precisam de ajuda. Quando nós não ajudamos também, nós estamos pecando, porque nós estamos deixando de obedecer uma ordem do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E eu tenho que amar o meu semelhante. Eu tenho que amar o meu irmão novo convertido. E eu tenho que ajudá-lo. Eu lembro da minha esposa, quando ela entregou a vida dela a Cristo, que tinha uma moça que ficava esperando ela na porta da igreja. E falava assim: Rosângela, vem comigo, eu vou abrir a Bíblia para você e o cantor cristão. E durante 3 meses ou 6 meses, essa mulher fez isso. Quer dizer, ela cumpriu uma ordem que o Senhor deu: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então ela começou a ajudar para que ela pudesse desenvolver algo na vida dela. Quando se obtém intimidade com Deus, nos afastamos do pecado. Muitas pessoas, quando entram numa igreja, ficam lutando contra si mesmo, tentando afastar-se do pecado, até cansarem e acabarem se desviando ou não voltando. Desviando não, né? Porque ele não é convertido. Se separando da igreja, da comunhão, e na realidade se afastando e não querendo mais nada com a palavra. É o que aconteceu com esse rapaz, que está acontecendo, que eu encontrei no meio do caminho. É interessante que as pessoas elas estão procurando algo fictício. Elas estão procurando, talvez, como Tomé, um milagre muito grande para que ela possa permanecer na igreja. Ela quer ir hoje na igreja, ela fuma há 20 anos, mas ela quer ir hoje na igreja e que hoje ela pare de fumar. Deus tem poder para isso, meu amado. Deus tem poder. Mas, muitas vezes, Deus trabalha de forma diferente. O que eu quero dizer para vocês, Deus poderia já ter me curado. 100%. Poderia ou não? Amém. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Em 94 surgiu o primeiro tumor na minha vida. Em 2008 ele aflorou a ponto de tirar 55% do meu intestino. Os médicos me desenganaram. Eu tenho um papel onde ele diz óbito com 2 dias. Eu fiquei 15 internado. Eu falei: doutor, já estou a 13 de lucro. Ele falou que eu tenho 2. Eu já estou a 15 internado, então eu estou com 13 de lucro. O senhor mentiu. Por isso que eu disse para o Senhor que o Senhor é limitado e o Deus que eu sirvo é ilimitado. Amém. Amados, quando você crê em Deus, quando você confia em Deus, é porque você na realidade está procurando ter uma intimidade com Ele. O que é a intimidade de um casal? É se conhecerem namorando. Legalmente, como diz a palavra de Deus, né? É o que eu digo para os meus filhos que namoram. Eu falo: olha, a tua namorada ou o teu namorado, antes de ser namorado, é teu irmão ou tua irmã em Cristo Jesus. Então olhe para ele ou para ela como um irmão em Cristo. Aí já antes que ele me perguntasse, ele pode dar beijo, não tem problema. Mas cuidado com os beijos calorosos, e aí vai por diante. Então é muito importante, irmão, intimidade é algo que você quer conhecer, né? Você vai ter mais intimidade, depois vem o noivado e vem o casamento, aí vem a intimidade real. Intimidade com Deus é isso, é buscar a Deus todos os dias, é ler a palavra do Senhor, é orar. Sem isso você nunca vai ter intimidade com Deus, porque você não vai conhecer Deus se não for dessa forma. Você só vai fazer um pedido para Deus, um agradecimento, através da oração. E você só vai ouvir Deus falando contigo através da leitura da palavra de Deus. Não tem outra forma. Mirabolante, como dizem por aí muitas seitas. Nós temos que crer que a palavra do Senhor, ela se revela e ela se explica por si só. Nós precisamos crer nisso. Ela está totalmente revelada de Gênesis e Apocalipse. Eu não preciso dessas revelações, dessas manifestações, para que eu possa crer que a palavra de Deus ela é pura e verdadeira. Amados, é muito importante isso. Muitos também, que pouco colocaram os pés numa igreja, têm medo de converter-se pelo alto fardo de muitas religiões atribuírem aos novos membros. Intolerância. Há pessoas que têm intolerância. Algum tempo atrás eu estava conversando com um jovem, hoje um senhor, que me ajuda inclusive na igreja. Ele se casou tem uns 4 anos. Ele foi 8 vezes batizado, porque toda vez que ele pecava e confessava o pecado, ele tinha que ser afastado da igreja, tinha que se converter de novo e tinha que se batizar de novo. Tudo errado. E ele veio pedir uma explicação para mim. Eu tinha 2 anos de ministério. Eu falei: você só tomou banho 8 vezes. E um banho mal tomado, porque nem sabonete tinha, nem shampoo tinha. Você só mergulhou numa água suja que quantas pessoas mergulharam também. Só isso que aconteceu contigo. Mas não houve conversão. Sentamos, conversamos, explicamos sobre o Evangelho do Senhor
e ele entregou a sua vida a Cristo, foi batizado e hoje é um servo valoroso dentro da palavra de Deus. Amados, nós precisamos compreender que a palavra de Deus é que revela para nós aquilo que nós vamos ser. Não foi essa a intenção de Jesus ao morrer na cruz por todos nós? Qual foi? De revelar para nós o poder dele para as nossas vidas. Após a sua ressurreição, depois de aparecer por mais de 500 judeus, ao mesmo tempo, no dia de Pentecostes, enviou quem? Um Consolador, para que pudesse habitar em nós, para aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Mas sabe para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos ter uma vida santificada, uma vida de busca, de temor e de obediência a Deus. Como é maravilhoso quando a gente pode explicar algo a alguém, ela entende e ela coloca em prática. Eu lembro quando eu fui para o ministério, eu estava conversando hoje com minha irmã, eu fui muito duro. Porque primeiro eu fui conduzido por um homem que ele tem uma postura muito firme, muito dura, a Sr. Ebenezer. Um homem de Deus. E ele falou, você vai pagar o preço. Então tudo aquilo que ele fez comigo eu comecei a fazer com os irmãos errado. Ele estava me treinando para o ministério. Eu não estava treinando ninguém para o ministério. Então o que eu fazia? Eu pegava muitas vezes jovens, porque lá era uma favela, hoje é uma comunidade já urbanizada, mas continua as vielas. Então eu catava o jovem, eu pegava o jovem pelo braço e a jovem pelo braço, e eu carregava para dentro da casa. Eu chegava para a mãe da jovem e falava, sua filha está tendo um namoro indecente. Você viu a roupa que a sua filha está saindo para namorar? Eu não sou o pai dela, não sou a mãe dela. Mas eu fazia isso. Depois pegava o garoto, humilhava, né? Isso é humilhação. Aí pegava o garoto, pelo braço ainda, coronel. Levava até o pai. Pô, e era tudo homem já de 20 e poucos anos de idade. Não era garoto de 12, 13 anos. Eu não sei como que eles deixavam eu pegar isso pelo braço. Maiores do que eu. Então, o zelo que eu tinha e tenho pela palavra, eu tinha medo de errar. E eu comecei a perder esses jovens dentro da igreja. Mas pela graça de Deus, esses jovens retornaram, esses jovens se casaram, e todos eles continuam na igreja hoje, louvando e glorificando ao nosso Deus. Amém. Foram 8 casais de jovens. Então, sabe, irmãos, é algo que Deus começa a trabalhar na vida da gente, começa a moldar. A gente acaba errando pela forma que a gente age, né? E ele, na realidade, Deus aqui, o Senhor Jesus, ele é que penetra no ser de cada um, o próprio Espírito Santo, né, fazendo mudar da água para o vinho. Não se trata de força humana, mas de uma intimidade com Deus que eu tenho. Intimidade com Deus é algo que eu tenho que buscar a todo instante. Se eu estou aqui, se eu estou na minha casa, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, eu tenho que buscar uma intimidade com Deus. Fato é chamado de uma regeneração. Eu preciso ser regenerado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser moldado pela palavra de Deus. E é isso que vai fazer com que eu tenha uma vida diferente. A partir de então, o Senhor Jesus jamais o deixa desamparado, porque agora Deus é o Pai. O nosso papel é de anunciar a palavra de Deus. Eu, quando entrego a minha vida a Cristo, o meu papel agora é de anunciar, é de proclamar, é de me envolver cada dia mais na obra do Senhor. O pecado já não tem mais poder sobre a minha vida nem sobre a sua. E nós, como filhos, agora com temor e tremor, tem amplo desejo por essa intimidade com Deus. Quando a gente tem esse desejo de buscar a Deus, me vem um texto, abram comigo lá, irmãos, em Salmos. Estou falando, me vem um texto na cabeça, Salmos, em Provérbios, Salmos 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. É tão interessante quando a gente pode entender o que Deus quer com a gente. Ele diz, Salmos 10, versículo 1 em diante, ele diz, Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que ordenaram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma,
O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e inquiedade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Aqui, uma das coisas que a gente precisa ter atenção nesse texto, que nós não podemos exercer o que diz essas palavras. Isso daqui, na realidade, ele vai, fazer com que vai derrubar a cada um de nós como servos do Senhor. Nós não podemos desejar o mal ao nosso semelhante, nós não podemos praticar o mal contra o nosso semelhante, mas nós devemos buscar o bem para o nosso inimigo, inclusive. Nós precisamos invocar, ele diz assim no versículo 16: o Senhor é Rei eterno da sua terra, semeie-se as nações. Tem ouvido o Senhor o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. E no versículo 1 do capítulo 11: no Senhor me refugio, como dizes, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Amados, uma das coisas que eu fico buscando sempre em Deus é que eu possa buscar a minha esperança no Senhor. As lutas são grandes. Quem faz químio, se alguém aqui já fez, se não fez, eu tinha um preconceito sobre isso. E uma das coisas que eu sempre busquei a Deus é: Deus, me dê força para que eu possa resistir a essa tempestade. E quantas vezes a gente busca, muitas vezes sem força, mas quando a gente busca o Senhor de coração, com intimidade, o Senhor nos dá a esperança de um dia melhor. Eu lembro quando eu já estava nas 64 quimioterapias que eu tinha feito sem parar. Os médicos não acreditavam, porque os meus marcadores tumorais aumentavam a cada dia mais. Eles já tinham chegado a 1.390.000 marcadores tumorais. E o médico chegou para mim mais uma vez e disse: olha, a tua situação é crítica. E depois de alguns meses, irmãos, foi para 5.125.000 marcadores tumorais. E o médico chegou para mim e falou: olha, se naquela época você está internado, eu não vou te dizer onde você estaria agora com 5.100.000 e poucos marcadores tumorais. Eu falei: doutor Daniel, quero dizer uma coisa para o senhor. O meu voto que eu fiz com Deus é de poder continuar servindo. E dizer uma coisa para ti: eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eles me proibiram de ir para o Acre. Eu nem sabia que eu tinha saído no jornal de apoio. Foi o pastor Gerro que foi me buscar. Pastor Hudson. Pastor Hudson que me falou. E é muito importante, irmãos. Eu falei para ele: a minha passagem já está comprada. Eu estou indo para o Acre e para a Bolívia pregar a palavra do Senhor. Amados, é muito importante, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não tem medo das situações que nós vamos enfrentar. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente busca aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus faz o milagre acontecer. Na realidade, irmãos, eu creio que Deus já me curou. Sabe, é uma coisa assim, sabe, uma coisa dentro de mim. Tudo aquilo que acontece comigo, né? Eu estou podendo andar sem me cansar, enfrentar uma viagem dessa que eu fiz de 19 horas e estar inteiro aqui, sem sono. Eu vejo que é um milagre de Deus. Porque as pessoas que têm esse problema dessa doença, eles ficam debilitados, eles ficam amarelos, eles perdem o cabelo. Meu, a 12ª vez já que eu corto o cabelo, então, caiu. Né? Tanta químio, vai apodrecendo, né? Muita droga dentro do teu organismo. Né? Mas caiu e nasceu e está aí. Se você está enfrentando um problema na tua vida, busque intimidade com Deus. E você vai ver que você não vai ter medo de enfrentar
as temperanças da vida, as adversidades. Porque quando você tem medo, você também está pecando. Porque o medo não vem de Deus. Né? Eu tenho que ter segurança no Senhor. Tem acontecido, muitas vezes, piores coisas na vida da gente. Mas nós precisamos confiar em Deus. As quais também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Romanos 12, versículo 1 e 2, é um texto muito conhecido e que eu gostaria de ler na íntegra com os irmãos. Abra comigo lá. Romanos 12, 1 e 2. Ele fala que nós precisamos nos afastar. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nos afastando desse mundo tão cruel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que ele está pedindo. E ele diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer isso. Você quer ter uma intimidade com Deus? Se afaste do pecado. Você quer ter uma intimidade com Deus? Tenha um bom jogo de futebol amanhã. Sabe, mas em união, em comunhão, brincar, compartilhar, se divertir. Aquilo que o pastor falou, de ter jogado a latinha rasgada como o Hulk, não só aqui, como no campo, como no gramado. Uma criança pode estar passando, rasga o pé, ou você mesmo, cai na armadilha. Eu lembro quando eu era criança, me veio a memória, a gente fazia os buracos, no meu quintal, era de terra também, aí a gente colocava o pé. Mas eu tinha 7 anos de idade, então o pé era desse tamanho. Então eu pegava, fazia um círculo e cavava para que o bandido, o ladrão, quando entrasse na minha casa, ele caísse no buraco. Só que ele usava 40 como eu uso hoje. E eu usava naquela época 26. Então quer dizer, ele nunca ia cair, ele ia passar direto. E quem cortava o pé? Eu. Quem furava o pé? Eu. Eu que caía dentro da armadilha. Sabe, então muitas vezes a gente pode cair na armadilha. Não que você está fazendo isso para que alguém se machuque, né? Mas a gente tem que ter esse espírito de comunhão, para que a gente possa ter... para que a gente possa agradar a Deus. O que eu e você temos feito para ter uma intimidade maior com Deus. Quando eu disse logo no início, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará, Salmo 37, ele diz que eu tenho que entregar mesmo, eu tenho que confiar, e eu tenho que fazer aquilo que Deus mais quer na minha vida. O meu projeto, quando eu casei com a minha esposa, é um testemunho. Nós não éramos convertidos quando começamos a namorar. E aí vai um alerta para você, jovem, cuidado com essa armadilha. Ah, mas amanhã ele se converte. Eu me caso e aí eu vou para a igreja e eu levo ele, eu levo ela. Cuidado. Não estou dando uma de santarrão, mas está aqui a prova viva da minha esposa. Eu ganhei ela para Cristo. Sabe como, meu irmão? Joelho no chão. Durante 6 meses. Eu entreguei minha vida a Cristo, eu ia para o Rio de Janeiro, quando eu chegava lá, mas a gente não vai namorar, eu falei, vamos, mas eu primeiro vou servir o meu Deus. Eu pegava meu ônibus 928, ia até a Vila da Penha, andava quase 40 minutos de ônibus e comecei nessa igreja. Chegava 11 horas da noite, meia-noite eu tinha que pegar meu ônibus. Quer dizer, chegava, dava um beijo, pegava minha mochila e ia embora para São Paulo. E isso foi magoando. Porque a namorada, a noiva, ela quer ficar junto, ela quer compartilhar. Ficava 15 dias sem vê-la. Então quando chegava lá, ia servir a esse Deus que ela não conhecia, mas ela não sabia que eu continuava orando por ela, pedindo a Deus. Durante 6 meses, eu orei a Deus. E uma certa vez, tinha um acampamento Maranata, lá em São José dos Campos. E aí nós fomos para esse acampamento e eu falei para ela, vamos para o acampamento? E ela falava assim, um dia sim, outro dia não. Um dia sim, outro dia não. Dia sim, outro dia não. Quando chegou na sexta-feira, ela falou para mim, eu vou, com uma condição. Que você me busque 3 horas da manhã na rodoviária de São José. Fechado, vou te buscar. Não sabia onde era a rodoviária, eu não sabia onde era o acampamento, e eu não tinha carro. E não tinha dinheiro. Mas eu falei para ela que eu ia. Então, se você deu a palavra, você tem que cumprir. Aí fui embora para o acampamento, todo feliz. Vou buscar às 3 horas da manhã, vou estar com a minha noiva no acampamento. Aí quando eu cheguei, caiu a ficha, né? Estou dentro de um ônibus que ele entra, terra dentro e vai embora, vai embora. Eu falei, Jesus amado, como que eu vou? Primeiro que eu não sei nem onde é a rodoviária de São José dos Campos. E agora,
essa terra todinha, de madrugada, como que eu vou chegar até lá? E eu lembro, talvez o senhor conheceu com certeza, e o senhor também, o Dr. Silas. Então, o senhor chegou a conhecer? Dr. Silas. O Dr. Silas era um dos conselheiros do acampamento. E ele tinha uma tele laranja, eu lembro como hoje. Eu falei, minha salvação, quando eu vi o Dr. Silas lá, eu falei, não vai dizer não para mim. Mas já foi em oração, né? Ele não vai dizer não para mim. Eu falei, Dr. Silas, eu preciso buscar minha mãe às 3 horas da manhã. O senhor pode ir comigo? Ele falou, posso, porque eu vou buscar o pão essa hora em São José dos Campos. Ô, Senhor, obrigado. Aí fui buscá-la. Mas já falei para Débora, quando ela chegar, não acorde ela, porque ela é carioca, ela gosta de dormir até mais tarde, e ela vai ficar aborrecida. Por incrível que pareça, irmãos, ela chegou 3 horas da manhã, ela foi para o quarto, 7 horas da manhã eu estava lá, bem despreocupado com todo mundo, no acampamento, e quando eu vejo ela bateu nas minhas costas, e quando eu vi que era ela, eu falei, eu não acredito, né? E ela estava ali. Quando foi na segunda-feira, ela voltou para o Rio, e uma amiga dela chamou ela para ir um encontro de jovens. Ela falou, encontro de jovens? Ela falou, é na minha igreja, mas pessoal bacana. Ela falou, também conheci um grupo de jovens maravilhoso. Eles têm algo que eu não tenho. E o que eu gostaria de ter. E ela foi para essa igreja. E ela encontrou com esses jovens na segunda. Na terça-feira de manhã ela me liga, adivinha onde eu fui ontem com uma amiga minha? Rio de Janeiro, uma amiga, sabia que era tudo descrente? Ele foi pro barzinho. Tudo que eu implantei, ela foi no mínimo com o barzinho. Não, foi uma igreja, foi a igreja batista. E não sabia que era a igreja que eu estava indo. Você vê como que Deus faz as coisas? A amiga dela leva ela para a igreja onde eu ia todo domingo quando eu estava no Rio de Janeiro. Deus faz as coisas certas, na hora certa, da forma certa. Mas você precisa de intimidade com Deus. Colocar o teu joelhinho no chão. Se possível, colocar a tua boca no pó, como os judeus faziam. Se humilhar diante de Deus. E Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Deus me abençoou com uma serva valorosa, uma ajudadora, uma serva. Vocês vão conhecer nesses dias. Se vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la e de ouvi-la. É uma mulher que Deus tem usado no ministério lá em Santo André. E sabe, irmão, eu fico impressionado como Deus foi trabalhando na vida dela. Né? Na minha vida também. 2 famílias totalmente destruídas, tanto a minha como a dela. Os pais e irmãos. Mais para o lado do espiritismo e catolicismo, que é tudo a mesma coisa, do que para Deus. Hoje minha sogra é convertida, meu sogro convertido, meu cunhado convertido, minha cunhada convertida, minha sobrinha convertida, minha outra cunhada agora é convertida, minha sobrinha e meu sobrinho, com quem ela se casou, se converteram tem 3 semanas, né? 3 semanas atrás, eu me arrepio. Minha mãe convertida. Amém. Intimidade com Deus faz com que as pessoas reconheçam em você que você tem algo diferente. Entende? Eu não sou um semideus. Eu só estou procurando servir a Deus. E eu tenho certeza que você também está. Não desista dos teus sonhos com Deus. Da tua intimidade com Deus. Você vai passar por dificuldades, por problemas difíceis? Vai. Mas quando você tem intimidade com Deus, Deus consola. Deus tem me consolado em cada química que eu já fiz. Eu só não estou fazendo agora, estou há 6 meses. A última notícia agora, há 6 meses atrás. O seu marido não pode ficar 7 ou 15 dias sem fazer química. Eu já estou há 6 meses. Ele não vai ficar bem, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Talvez, doutor, eu vou repetir uma coisa novamente para o senhor. O senhor não me escutou ainda. Eu sirvo o Deus do impossível. Um Deus que faz milagre. Última notícia, sexta-feira passada. Não adianta só as tuas orações não, viu? Me apontou desse jeito assim. Não adianta só as tuas orações. Falei, o senhor que está dizendo. Pede os exames para mim. Por que você não pede os exames? Aí já fui petulante também. Pede os exames. Por que você não pede os exames? Irmãos, dia 27, olhem por isso. Dia 27 eu estou pegando esses resultados. Não é questão de, como diz os humanos aí, esfregar, não. Eu quero só mostrar para eles assim, explica para mim o que é isso daqui. Sabe por quê, meus alunos? Para terminar. Eles olham para a minha tomografia, até hoje. Eles olham para o laudo da tomografia e eles olham para mim. 3 resultados diferentes. O laudo não bate com a tomografia e a tomografia não bate com o laudo. E quando eles olham para mim, não bate com nada.
É glória a Deus mesmo. Não bate com nada. Foi o que a irmã falou, ele não mudou nada. Eu falei, meu Deus, como eu mudei? Estou mais velho, cabelo branco, barrigudinho. Não tinha, mas disseram que pastor tem que falar alto e tem que ter barriga, né? Então eu estou cumprindo. É por isso que tu não quer ser pastor, né, jovem? Tu tá dando risada, né? Por isso que tu quer continuar como missionário só, né? Pode ficar sem barriga. Vai chegar, cara, tu é novinho de casado ainda. 10 anos depois, tu vai ver depois de 10 anos de casado. Mas é isso, irmãos. O que eu queria deixar para vocês nessa noite é: intimidade com Deus é algo que a gente tem que ter todos os dias para que possamos ser libertos do pecado. O pecado nos rodeia, que é o inimigo, né? O inimigo ele nos rodeia, bramando como um leão, diz a palavra do Senhor. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso na tua vida e na vida da tua família, né? E eu quero dizer uma coisa para ti: ele só vai conseguir se você deixar uma brecha, se você romper. Quando você faz um voto no teu casamento, é um voto que não tem fim, é uma aliança. Não rompa a tua aliança que você fez com Deus. Tá aqui, Vitinha. E o medo, né? Meu amigo, eu sou homem. Você que é homem não tem medo da tua esposa? Fala a verdade. Só eu, o único que tem medo. E aí, missionário? Tu tem ou não tem? Do lado, né? Todo mundo é machista, né? Latino-americano. Eu tenho, irmão. Sabe por que eu não quero perdê-la? Eu quero que ela fique até o final da vida comigo. Até que Deus me leve. Né? Como eu digo, é importante servir a Deus e ter intimidade com Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor continue nos sustentando nesses dias que estamos nos afastando das coisas do mundo e procurando ter uma intimidade maior contigo. Que tu possa abençoar cada preletor, cada professor, cada um de nós que vamos ouvir amanhã de manhã também a tua palavra. Que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações. Eu só quero te pedir, Senhor Deus, que eu possa ser uma bênção na vida dos amados e que os amados possam ser uma bênção na minha vida. E que possamos, a partir de hoje, formarmos uma aliança com o Senhor e nunca mais desfazer essa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do pastor. Amém.